Então, muito boa noite, sejam bem-vindas aqui a mais uma aula no Isto Faz. Nós hoje vamos fazer aqui um trabalho de grades no bolo, de grades e alguns pormenores feitos com chocolate sucedâneo, não chocolate, o dito chocolate normal, o chocolate nobre. E só para vos dar uma breve introdução, porque não um e porque o outro. Então, o chocolate, chocolate nobre não é de todo a minha área, daí aqui temos o nosso professor o Michael que nos dá bastantes noções, por isso alguma dúvida que tenham, o chocolate nobre ou o chocolate que chamam o verdadeiro chocolate, é um chocolate que normalmente tem um paladar divinal, comparando com o sucedâneo ou o fracionado que nós vamos usar aqui hoje. Além de um sabor melhor do que o fracionado, é um chocolate que tem que ser temperado, ou seja, temos que fazer uma tempera. Temperado não é no sentido de temperar como fazemos em casa com a comida, temos que fazer uma tempera, ou seja, ele tem que chegar a uma temperatura, depois baixá-lo, ou seja, há aqui alguma ginástica para trabalhá-lo e para saber trabalhá-lo bem. Por que escolher aqui, neste caso, o fracionado ou o sucedâneo? Às vezes é mais barato, mais acessível de aprender a trabalhar com ele, porque não temos de fazer a têmpera do chocolate, ou seja, derretemos e usamos, não há essa aprendizagem extra. Há às vezes o senão de não gostarmos, se calhar, do sabor. É um chocolate que tem muito mais açúcar. A gordura não é só a manteiga de cacau, ou seja, poderá ter outras gorduras na sua totalidade ou misturado com a manteiga de cacau. Às vezes tem alguns aromas também para disfarçar um pouco o sabor que essa quantidade de gordura acaba por dar ao chocolate, ao sucedâneo. Por isso é importante também escolherem um bom sucedâneo. E é isso, é porque ele simplesmente é mais simples de vocês trabalharem. Ou seja, nós fazemos a peça e a peça seca, não é logo de seguida, mas é praticamente logo de seguida. No caso do chocolate, ele demora às vezes mais um pouco de tempo a secar. Então, daí a escolha e de vos mostrar como ele é de simples acesso e de fácil trabalho. Então, eu separei aqui o sucedâneo branco e tenho aqui o sucedâneo de chocolate negro. Temos aqui também corantes. Os corantes que eu vou usar são corantes para chocolate. A Wilton também tinha uns corantes próprios que se usava bastante nos cake pops, também eram bons para aqui, ou seja, eles eram à base, parecia quase um corante gel, mas eram à base de gordura. Aqui temos um corante em pó que também serve para chocolate e temos aqui os nossos sweet tart para chocolate que também trabalham bastante bem. Um bocadinho de gordura, aqui eu por acaso tenho gordura vegetal branca, não necessita, para o efeito que é, não necessita, até manteiga dá. Uma linha ou um bocadinho de película, a esteca agulha, aqui as colheres, a faca e o lápis se eu quiser fazer alguma escrita ou alguns moldes, o acetato. Eu opto pelo grande porque dá para fazer bolos altos, bolos mais baixos, dá para ir recortando, é de mais fácil gestão aqui de tamanho. Os sacos de pasteleiro podem ser de papel, podem ser de plástico. Aqui não iremos usar bicos de pasteleiro pela simples razão de que se o meu chocolate endurecer e eu tiver que o colocar no micro-ondas, e no caso do bico de pasteleiro ser um bico de metal, não há essa possibilidade. Então, normalmente, ou de plástico, tenho aqui alguns, ou de papel. Bicos de pasteleiro, se quiserem usar, facilita se forem de plástico, para poderem colocar o saco que, por vezes, o chocolate endurece, e assim podemos facilmente colocar no micro-ondas e voltar a usar e a derreter. Então, nós vamos começar pelas pequenas peças de decoração que vamos usar aqui no bolo. Eu fiz aqui alguns desenhos, mas podem também fazer
de mão livre, ou seja, não é necessário seguir o molde. O molde às vezes é para quem não se sente tão à vontade a estar a inventar só simplesmente com o saco pasteleiro. Então o que eu vou fazer é começar por derreter aqui o nosso chocolate branco. Eu vou colocá-lo no micro-ondas mais ou menos de 20 em 20 segundos, que é para ir mexendo. Nós queremos que ele fique líquido, ter atenção para não queimá-lo. Quando o ideal é usar estas pepitas, é mais fácil de derreter. É fácil vocês perceberem se é um chocolate sucedâneo ou se é um chocolate, eu vou-vos só mostrar aqui, ou se é um chocolate dito verdadeiro, porque normalmente na composição dele, os ingredientes que vêm em cima, no caso de um sucedâneo, às vezes é o açúcar, gordura, neste caso gordura vegetal, pode ser hidrogenada, pode ser gordura de palma. Então é fácil vocês começarem por detectar que os ingredientes que vêm no topo não é de todo nem pasta de cacau nem cacau. Enquanto eu finalizo, eu vou cortar aqui um pouco de papel acetato. Então, quando eu quero fazer uma cor, em vez de eu misturar o corante nesta quantidade toda, o que é que vocês podem fazer? Pegam num outro recipiente, colocam um pouco e misturam. Neste caso eu vou querer fazer um tom rosa. Então é mais fácil eu misturar, não sei se estão a ver estes pequenos os grãozinhos do corante, é mais fácil eu derretê-los, dissolvê-los num bocadinho de chocolate do que dissolvê-los numa quantidade maior. Então o que eu faço é um tom mais escuro, porque já sei que lhe vou adicionar um pouco mais de branco e ele irá aclarar. Então tenho que fazer sempre uns tons acima. Esta técnica serve para tudo, para a pasta de açúcar, para o glacê. Ou seja, às vezes é mais fácil misturar, dissolver completamente o corante para não ficar raiado. E quando já temos uma cor homogénea, misturá-la então na grande quantidade que vamos usar e já está todo homogéneo o tom. Todo homogéneo, não há grumos. Se ele endurecesse, seria só agora voltar a colocar no micro-ondas e usar. Ter atenção às bolhas. Então, às vezes estamos a mexer, não sei se vocês reparam, mas ele forma imensas bolhas. Então, às vezes podemos só fazer um movimento mais simples, em vez de estarmos aqui quase a bater o chocolate. E vamos então encher aqui os sacos de pasteleiro. Então, para isto não acontecer, para a nossa folha não enfolar, o que eu vou fazer é colocar um pouco de gordura aqui para ela ficar colada. E assim mantenho o acetato ou o papel vegetal direito, em vez de ele estar constantemente a querer enfolar. Basta só pôr aqui um pouquinho nos cantos. Um pouquinho dele. No caso de vocês quererem usar palavras, no caso esta que vamos usar aqui para este bolo, eu vou fazer aqui de duas formas, para vocês depois também poderem escolher uma ou outra. Então, se eu quiser usar a palavra amor e quiser que ela fique com relevo, então se eu quiser ler a palavra assim, amor, com relevo, eu vou usar o papel de acetato aqui, assim. Se eu quiser ver a palavra amor escrita com um formato achatado, eu vou virar amor aqui ao contrário, que é para depois, quando virar, ele estar bem lisinho. É mais fácil quando eu fizer e assim vocês vão ter
a percepção do que é que eu estou a falar. Vou só cortar aqui esta folhinha também e voltar aqui a pôr um bocadinho de cultura. Principalmente aqui na palavra é importante que ela fique bem agarrada. Eu vou usá-la direita, plana. E agora vamos cortar a pontinha, quase como se fosse um bico redondo. Neste caso eu acho que estou a deixar mais ou menos o número 3. No caso dos corações, vocês podem seguir o contorno e depois encher. Ou, quando terminam, inclinem-se sempre para cima, porque ela está constantemente a sair por ser líquida. Ou poderão fazer, por exemplo, uma gota, ou seja, fazem ali e puxam uma pontinha, e depois viram e fazem do outro lado e puxam uma pontinha e unem aqui embaixo. Ou o contorno. E encher. Parar sempre de fazer pressão quando querem finalizar e subi-la para cima para ela não continuar a pingar. Olhem, por exemplo, esta aqui acabou de endurecer. Então o que eu vou fazer é colocar o saco todo aqui dentro do micro-ondas. É mesmo só a pontinha que endureceu, por isso vou deixar muito pouco tempo. Aqui está a volta. E quem diz corações, vocês poderiam estar a fazer outro tipo de efeitos, poderiam estar a fazer efeitos sobre algo que fosse ligeiramente abaulado. Aqui, por exemplo, o amor. E que às vezes convém fazer mais do que uma peça para ela ser fininha e poder haver a possibilidade dela partir. Ter atenção que convém ser uma peça seguida. Vou aumentar esta aqui, está muito fininha. E agora é simplesmente deixá-las de lado para elas secarem e poderem ser retiradas. Vocês também as podem colocar no frigorífico um pouco, mas elas secam bastante bem aqui ao natural, ou seja, acho que é suficiente o tempo que nós vamos necessitar para depois aplicá-las no bolo. Então no bolo nós vamos fazer então a nossa grade de acetato e para vocês saberem o tamanho que necessitam, vocês podem usar ou uma película ou um bocadinho de fita. Como ele vai ficar tapado, mesmo que a minha linha marque um bocadinho o meu bolo, não há problema. Ou seja, o que eu quero saber é que quantidade de acetato eu vou necessitar aqui para o contorno todo. Será aqui este tamanho. Eu estou a usar um bolo coberto com creme de manteiga. Esticar bem. E agora também posso usar as mesmas linhas, ou seja, a mesma técnica para ver a altura aqui do bolo. Colocando a linha aqui ao alto. E aqui eu posso pensar se eu quero a minha grade
ao nível do bolo ou se quer que ela suba acima do bolo. Eu vou pô-la aqui ligeiramente acima e posso mais uma vez tirar aqui a medida. E pronto, já tenho aqui a minha grade. Mais uma vez posso colar aqui à bancada e vou derreter o meu sucedâneo de chocolate negro para usá-la. Então aqui é que vocês já não querem que crie muitas bolhas, porque vamos fazer uma grade, neste caso, com linhas, então também não o queremos mexer muito freneticamente. Ele no sucedâneo funciona bastante bem. O que eu senti foi que quando usava corantes em gel, eles ficavam, dependendo do trabalho que eu estava a fazer, ele podia empastar ligeiramente mais, ou não secava tão rápido quanto eu usasse em pó para chocolate, ou este em pó da Sugar Flare. Foi a única diferença, mas simplesmente porque os corantes normais em gel, além de serem à base de água, não é? E aqui estamos a trabalhar chocolate, eles têm os componentes, nos componentes dele têm ou glicerina ou glicerol, e esse componente é usado para, ou seja, para não secar, para manter a umidade. Daí às vezes podemos sentir ou que demora mais tempo a secar, ou o empastado porque estamos a adicionar algo que a base é água e não uma gordura. Mas funcionam. Se por acaso quando tiverem a fazer aqueles corações ou quando estou a escrever sentirem bolhas, por vezes basta usar uma agulha e picam para ela rebentar, que é para ela ou não rebentar depois ou não ficar visível. Estou só a espatular um bocadinho aqui o chocolate só para saírem as bolhas, é quase como se estivesse a pressionar para as rebentar. E mais uma vez eu vou cortar aqui a pontinha. Às vezes a largura da pontinha que vocês querem cortar tem muito a ver com o tipo de trabalho também que querem fazer. Então aqui o que nós vamos andar a fazer é estes movimentos, porque neste caso esta grade é assim, ou poderia andar a encaracolar. Então aqui vocês definem que tipo de grade querem. Mantenham uma pressão constante. Se querem mais fininha, voltem para trás. Aqui, por exemplo, está vazia. Eu posso agora fazer nesta direção. E se achar que mesmo assim quer mais, posso voltar a pôr. E agora vou deixá-la aqui secar um pouco ao ar e o que eu vou querer é que ela fique ao toque, que ela esteja seca para eu poder aplicar. Ok? Ela ainda está bastante brilhante, eu acho que é visível, daí ela vai começar a ficar baça, opaca. E é nesse momento então que nós a vamos aplicar à volta do bolo. Eu vou só lavar aqui as mãos e não há o risco de ela partir. Então, quando vocês tocam nela, ao toque, que ela começa a perder este brilho, começa a não colar à mão, ela está pronta para aplicar, ela não está seca de partir. Por exemplo, se eu a colocar agora ali no frio, aí sim, ela pode partir porque ela vai desendurecer muito rápido. Mas se vocês deixarem ela repousar aqui
às vezes 5, 10 minutos, vai depender muito da temperatura ambiente. Ela já está a começar a perder aqui o brilho. Eu não sei se essa noção dá para vocês terem aí, por exemplo, nestas zonas que são mais, estão menos finas, tem mais quantidade de chocolate, ela ainda está brilhante. Aqui nestas zonas do meio ela já está a começar a ficar baça. E basta ela ficar baça e eu toco e ela já não vem atrás, ela está boa para vocês passarem para colocá-la ali. Se eu a coloco e ela ainda está líquida, o que vai acontecer é que ela espalha quando vocês aplicarem contra o bolo. E podem ligar o som, se quiserem, se for mais fácil, enquanto aguardamos também um pouco que ela vá secando. Karina, então as partes das linhas vão secar mais rápido do que essas extremidades onde está mais condensado o chocolate. Tá. A gente espera que essas partes, onde você está com o dedo, a gente espera que essas partes fiquem secas também ou seguimos pelas linhas? Não, elas estão secas, mas vocês começam a ter noção que a base delas já está... Ou seja, o que vocês não querem é que elas espalhem no vosso bolo, que percam o formato, o desenho. E se o contorno aqui à volta já estiver a começar a secar, em princípio isso já não vai acontecer. Ela ainda está maleável, se vocês fizerem isto, ela ainda não está a partir em princípio. Olha, ela já está boa. Eu vou colocar aqui o bolo. A ver se tirava isto. Vai ficar aqui uma bela moldura de chocolate. E vamos então abraçá-lo. Usei a mesa rotativa que acaba por vos ajudar um pouco aqui no processo. Tirei aqui mal a minha medida do bolo. Aqui vocês podem usar a mão, que é suficiente, mas se sentirem mais à vontade, porque é mais plano, também poderão usar o alisador. Eu, por exemplo, eu não gosto que o meu bolo esteja acabado de forrar de creme de manteiga quando é um creme de manteiga que é assim mais, ou que está mais mole, porque sinto que isto quase entra lá para dentro. Então, às vezes o que eu faço é, coloco no frigorífico, deixo-o endurecer e depois então retiro para ele voltar à temperatura ambiente e ficar ligeiramente pegajoso para receber a grade. Então, eu vou começar aqui a tirá-la. Karina, se o bolo estiver coberto com ganache de chocolate, a grade também agarra? Agarra, vocês têm sempre, pensem que a grade tem que colar, não é? Então, se a ganache estiver dura, ela não vos vai agarrar. Então, ela tem que estar relativamente pegajosa, ou seja, que agarre, que vos agarre a grade. Porque ela... Sim, não deixar passar muito tempo depois de pôr a ganache para pôr... Exatamente. Ok, obrigada. Exatamente. Deixem-me só ver se elas já estão. Então, esta letra aqui, por exemplo, eu colocaria assim, amor, e ela fica com altura. Aquela que eu escrevi ao contrário, ela vai ficar a mesma palavra, não é amor? Mas vai ficar com a zona chata, achatada. Vou pôr aqui a outra para vocês perceberem a diferença. Foi esta aqui, acho que já me partiu. É bom nós termos um plano B, se bem que aqui ela seca tão rápido. Então, veem a diferença, ou seja, uma fica com relevo e a outra fica plana.
Ou seja, quando eu quero que ela fique com relevo, eu escrevo exatamente como eu leio a palavra, amor. Se eu quero que ela fique com a parte achatada, como ficou a nossa grade, eu escrevo a palavra amor e depois viro o papel. E aqui eu uso o papel vegetal porque é simples da pessoa virar e a palavra já está ao contrário. Alguém perguntou aqui uma dúvida, se puderem ligar o som e tirarem a dúvida, que é mais fácil. Boa noite, Karina. Boa noite. Existe algum material que deva utilizar em alternativa ao acetato? De momento não tenho, por exemplo. Vocês podem usar o papel vegetal siliconizado, é o ideal. Não é? Ou seja, não é o papel vegetal normal. Às vezes o que acontece é que ele pode encartelhar um pouco. Ok. A facilidade do acetato é que ele é completamente plano. E para o mantermos esticado, usamos a gordura e ele fica esticadinho, não há o problema nem de enrolar, nem de encartelhar, ou seja, devido à umidade ele começar ele fica às vezes com uma ligeira textura. Então, para vocês colarem as peças aqui, eu vou novamente derreter aqui o chocolate. Andam aqui as minhas que já endureceram. Esta é a facilidade do sucedâneo. Nós endurece, derretemos, usamos. Endurece, derretemos, usamos. Então ele acaba por ser de muito fácil uso. Karina, desculpa, mais uma pergunta. Não, claro. A palavra que se partiu, é fácil, nós podemos derretê-la. Imagina que nós não tínhamos escrito uma segunda palavra. A gente pode derreter aquela que nós escrevemos e voltar a usar esse sucedâneo, não é? Sem dúvida. E até ela, às vezes, onde ela partiu, está tão bem partido que nós quase a conseguimos colar sem se notar. Ok, obrigada. Eu vou retirar aqui mais uns quantos, só para usar aqui na decoração. Eles nem precisaram de ir ao frio. Ou seja, vocês conseguem, mas também poderão colocá-los no frio e depois retirá-los. Às vezes o frio pode fazer as peças às vezes encartelhar um pouco, ligeiramente. E aqui o ideal é usar nas cor-de-rosa, usarmos o rosa e nas brancas usarmos o branco. Vou pôr aqui uns pontinhos de segurança só para o colar. Como ela está completamente... ainda bem que há aqui os nomes. Vou usar aquela que estava partida. Vamos lá tentar colá-la aqui. Vai levar ali um coraçãozinho branco. É aqueles pequenos pormenores que às vezes aparecem nos bolos e que as pessoas dizem: que ideia tão engraçada, pôr um coração ali ao pé do M. Foi o que eu estou Neste caso era para tapar. Aqui, por exemplo, no topo. Podemos encaixar. Ele encaixa bastante bem. Ou seja, para colar eu uso o próprio sucedâneo para colar um no outro, ou no creme manteiga, ele cola automaticamente. Não sei se... E dúvidas agora que vos tenham surgido desde o início sobre o uso, porque o uso do sucedâneo, na parte da secagem, na parte da aplicação, até porque as peças acabam por ser bastante frágeis por serem tão fininhas, no caso da escrita, por exemplo. Karina,
O que é a que se deve, às vezes, o chocolate não secar? A gente faz, põe, mas ele não chega a secar em condições. O chocolate sucedâneo. Olha, agora não me lembro, mas eu acho que se calhar era chocolate, né? É porque tem que temperar. Temperar no sentido, como eu não sei se foram entrando ou se chegaram logo no início, o temperar é fazer a têmpera do chocolate. Ou seja, no caso de trabalhar chocolate mesmo, o chamado chocolate verdadeiro, tem mesmo que fazer a têmpera. O sucedâneo, a facilidade dele é essa, é que nós derretemos, usamos, não temos que esperar ele secar. Tem aí consigo esse chocolate que está a falar? Tenho, mas já não tenho o pacote, o envelope já não tenho. Ok, essa mas parte é que era importante, porque é lá que normalmente está a informação toda. Ou seja, se vocês trabalharem com um chocolate bom, um chocolate nobre, aí vocês têm mesmo que fazer têmpera e vocês conseguem diferenciá-lo normalmente os ingredientes vêm por ordem de maior quantidade que vem no pacote, como é que eu vou dizer? Ou seja, se ele tem mais manteiga de cacau, é o primeiro ingrediente que vem. No caso do sucedâneo, a manteiga de cacau não é o primeiro ingrediente de todo. Normalmente é o açúcar ou as gorduras vegetais, que podem ser hidrogenadas, podem não ser hidrogenadas, e depois então é que vem ou pasta de cacau ou cacau em pó. No caso de ser chocolate, se for negro, normalmente o primeiro ingrediente é pasta de cacau. Se for de leite, às vezes vem o açúcar, porque é um chocolate mais doce. Mas aí a pasta de cacau ou vem no primeiro ou no segundo ingrediente. Por isso consegue, da próxima vez que comprar, se quiser usar mesmo chocolate, convém aprender a temperar o chocolate. Desculpa, aqui nos ingredientes vem açúcar, cacau, manteiga de cacau. É chocolate. Ok. Obrigada. Ou seja, normalmente num chocolate os ingredientes são ou diz pasta de cacau, ou diz manteiga de cacau, cacau e açúcar. São os 3 ingredientes. Às vezes poderão vir aromatizados com alguma coisa, mas estes são os 3 ingredientes que vêm lá. E aí é um chocolate. No caso do chocolate de leite, há de dizer leite em pó, por exemplo, e no caso do chocolate branco, normalmente não diz cacau, é a manteiga de cacau que tem, apenas. Mas é um chocolate. E percebeu porque é que escolhe um em vez do outro? Agora sim, na verdade eu já sabia a técnica e achei que não tinha saído em condições, mas não tinha prestado atenção nesta parte de ser chocolate ou sucedâneo. Esse é que não sabia. Por exemplo, é que o chocolate acaba por ser muito mais saboroso, muito mais caro, sem dúvida. É o que eles chamam de ingrediente nobre, não é? Daí eles chamarem-se, às vezes, chamarem-no chocolate nobre, porque é bastante bom. Por outro lado, o sucedâneo é bastante mais versátil e prático e, por exemplo, neste caso, usado em decoração, não está a ser usado, por exemplo, num bombom. Se eu escolher fazer um bombom, eu vou fazer um bombom de chocolate, não de sucedâneo. Porque aí a pessoa vai pôr o bombom todo na boca, ele não se dilui no meio daqui são apenas decorações e aqui o importante é o bolo que vai ser comido e o sucedâneo acaba por se misturar um pouco, não há aquela sensação de estar a comer um chocolate menos bom, se bem que é importante às vezes também falarem disso ao vosso cliente, para ele não estar na expectativa que vai comer um chocolate e de repente sente um sabor diferente na boca. Por exemplo, eu uso o sucedâneo, mas também podem usar o chocolate nobre. Mais uma vez só tem aqui o temperar, estava aqui a dúvida se quando fazemos cake pops, se usamos um ou outro, podem usar um ou outro. Ou seja, a escolha está sempre entre o que vocês querem a nível de paladar, de preço, do que é que o cliente quer, se for para vender para fora.
mas podem sempre usar um ou outro. No caso do chocolate, têm que fazer tempera, no caso do sucedâneo é só derreter e aplicar. São as únicas, assim, diferenças que vos obrigam a ir por um caminho, ou obrigam não, que vos fazem escolher um caminho ou outro. A Helga estava a diferença de sabor depende um pouco do palato das pessoas, mas sim, a diferença de sabor, um tem muito mais gordura. O facto do sucedâneo ter muito mais gordura permite-lhe não só aguentar uma temperatura assim mais elevada, e permite-nos estas facilidades todas de trabalharmos, mas também quando o come, a sensação de sentir um chocolate a derreter também é diferente, e o palato de sentir o cacau, ali vai sentir às vezes possivelmente um pouco mais de sabor a gordura, ou é muito mais doce, porque para disfarçar os sabores destas gorduras que eles adicionam, eles metem mais açúcares, metem mais aromas, mas sim, o sabor é diferente, depois vai variar do palato de cada pessoa. Há pessoas que estão muito habituadas a comer um chocolate nobre e o facto de repente comerem um chocolate sucedâneo, não conseguem comer. Eu não aprecio o chocolate e não consigo comer um chocolate sucedâneo. Sinto que aquilo me empapa na boca. Quando sentem que um chocolate enrola na boca e não derrete, é um sucedâneo. Karina, obrigada. Obrigada eu também a ti, Joana, e obrigada a todos por terem disponibilizado este pedacinho da vossa noite, este pedacinho de serão, para estarem aqui comigo. Obrigada. Obrigada a nós. Beijinhos a Obrigada. todas. Até a próxima.